E agora a gente vai falar um pouquinho de Sansão, né? Quem foi Sansão? Já falamos de Jefté, que estava aqui. Agora a gente vai falar de Sansão, que vai atuar aqui na região de Dan e na região aqui de Judá. Enfim, vamos falar aqui de Sansão. E quem era Sansão? Quem era esse cara aí que é um ícone absurdo? Primeiro a gente vai ver que Israel volta a pecar. Ou seja, depois de Jefté, depois de todo aquele livramento contra os amonitas, depois de toda essa ação direta de Deus, Israel volta a pecar. Ou seja, é o ciclo do juízo que não tem fim. É o pecado, punição, clamor, livramento. E aí Israel volta a pecar. Isso que volta lá aí no texto. E aí você vê que Sansão é o filho de uma promessa a um casal estéril. Ou seja, e ele era da tribo de Dan. Então, tinha um casal que não podia ter filho. E aí a gente vai ver que o nascimento de Sansão ele vai ser anunciado por um anjo. E é um texto muito bonito, é um texto muito, muito icônico. E aí a gente vê a importância de Sansão. Vocês conseguem me dizer aí algumas pessoas na Bíblia que foram anunciadas por anjos o nascimento dessas pessoas? Quem consegue elencar aí algumas pessoas aí que tiveram seu nascimento anunciado por um anjo? Alguém consegue vir na cabeça aí alguém? Isaac, Filho de Abraão, Isaac. Isaac foi um dos caras ali que foi anunciado por anjo. Quem mais? Alguém lembra de mais? Jesus, Jesus Cristo, um tal aí de Jesus Cristo foi anunciado por anjo. Mais um muito importante também, que também teve a sua vida anunciada ali, seu nascimento anunciado por um anjo. Alguém consegue lembrar? João Batista. João Batista. Então, assim, olha quem são as pessoas que foram anunciadas por anjos na Bíblia. Tem Jesus, você tem João Batista, você tem Isaac, que é o filho da promessa, que é onde se baseia toda a história de Israel e da revelação de Deus e da atuação de Deus através da promessa de Deus feita a Abraão, é onde tudo começa na história da Bíblia ali, inclusive do nascimento de Jesus, que vai ser culminado lá na frente, mas começa aqui lá com Abraão. Então, olha quem são as pessoas que são anunciadas por anjos. É de um significado incrivelmente importante. E tem um ponto interessante, porque alguns comentaristas vão, inclusive, colocar que, na verdade, essa pessoa que anuncia que o nascimento de Sansão não seria nem um anjo, mas seria o próprio Jesus, como uma teofania ali, uma representação de Jesus anunciando ali a Manoá aos pais ali de Sansão, porque esse anjo aceita o sacrifício que Manoá faz. Ora, é isso que alguns comentaristas colocam. Alguns comentaristas vão dizer que não, aquele sacrifício era direcionado a Deus e que o anjo estava aceitando aquele sacrifício, não que o anjo estivesse aceitando, mas que o anjo estivesse permitindo que aquele sacrifício fosse feito para Deus. Isso é o que alguns comentaristas falam. Outros vão dizer que não, que aquele anjo, que na verdade era Jesus, aceita o sacrifício para ele. Então é interessante, tem esses dois pontos aí, e tem uma historinha muito interessante que o pastor Saião fala, que é onde estiverem dois batistas, nós teremos 7 opiniões diferentes sobre o mesmo texto. Então é interessante que você tem sempre essa discordância, né? Você nunca vai ter aí uma concordância total entre alguns textos, mas eu trago para vocês essas duas vertentes, essas duas possibilidades, e aí você tira a interpretação que você quiser ter, né? Mas sendo um anjo, sendo propriamente Jesus ali, numa teofania, anunciando o nascimento de Sansão, não importa nesse sentido. O que importa é o significado disso, a importância disso. É anunciado que essa pessoa que nasceria, esse menino que nasceria, começaria ali o livramento ali de Israel contra os filisteus, que era o povo que estava sempre atormentando ali a vida de Israel, que seria um negócio ali totalmente diferenciado. Então era Deus literalmente levantando alguém para libertar o povo. E é interessante que esse menino tinha que ser nazireu. Quem pode ler o 13:5 para a gente? e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento.
Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha que interessante, o moleque desde o nascimento ia ser nazireu. Que diacho é nazireu? Alguém lembra o que é nazireu? Bom, então vamos ler o texto de Números 6, de 2 a 8. Quem pode ler esse texto para a gente? Números 6 a 8. Número 6, de 2 a 8. Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja. Não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas e nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo a semente ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. Olha que interessante, o voto de nazireu nada mais, nada menos do que era uma consagração. Seria você, num determinado momento da sua vida, você se separar, você se consagrar a Deus para você ter o cumprimento desse voto. E note que era por um tempo determinado. A pessoa fazia esse voto por um tempo determinado. E durante esse período, ela não podia cortar o cabelo, ela não podia ter contato nenhum. Se a gente continuar lendo o texto aí, vai dizer que ela não podia ter contato nenhum com gente morta, com nada que fosse, não é nem gente, nada que fosse morto, nada, absolutamente nada. Inclusive, se alguém morresse de supetão do lado dela, ela tinha que começar o voto de novo. Não valeria mais aquele voto de nazireu, porque ela não poderia se contaminar. A gente não pode esquecer que na cultura hebraica antiga, você ter contato com algum cadáver, qualquer bicho, qualquer animal que fosse, ou pessoa, você estaria se contaminando, né? Você ficaria impuro, você teria que se lavar 7 vezes, esperar o dia da sua purificação, esperar 7 dias lá, se lavar 300 vezes lá. Então você tinha esses rituais que teriam ser cumpridos. E com o nazireu ele não podia se contaminar nem pelo pai, nem pela mãe, nem pela filha, nem pela mulher, nem por ninguém. Então não poderia ter nenhum contato com nada que fosse morto, nenhum tipo de cadáver, nada. Não poderia beber vinho, não poderia raspar a cabeça. Então isso era um nazireu. Só que olha que interessante, a pessoa fazia esse voto, era algo que partia da pessoa. Só que aqui não parte de sanção, é Deus que fala, você vai ser nazireu. E você vai ser nazireu a vida toda, desde o nascimento. Então olha que negócio interessante, olha que como é alguém totalmente icônico e totalmente diferente e único na Bíblia. Totalmente único, você não tem nada nem parecido em toda a história da Bíblia, em que você tem uma consagração total ali desde o nascimento, em que Deus escolhe, Deus consagra e Deus dita as regras. Então você vê a importância que Sansão tem ali nos planos ali de Deus. É um negócio bem interessante. Mas eu pergunto para vocês, nazireu? Peraí, Sansão era nazireu mesmo? Será que ele ligava com esse negócio? Tinha tantas regrinhas para um nazireu e para alguém normal do povo de Israel já não poderia mesmo ter contato com outros povos de maneira a você se unir com outros povos. Tanto que quando você tem o pessoal que volta lá da Babilônia, do retorno da Babilônia lá com Esdras e Neemias, a galera que tinha casado com os povos ali em volta, os caras têm que mandar embora as mulheres. Entendeu? O tamanho era a seriedade que esses caras tinham de não poder ter casamento fora de Israel. E Sansão, que era o cara nazireu, que deveria ser o exemplo máximo, vai querer casar com uma mulher filisteia, logo do povo que Deus tinha planejado que ele fosse o libertador. Então aí o texto de 14, 1 a 3, a gente não vai ler muitos dos textos aqui da história de Sansão, porque a gente conhece bem. Mas é justamente isso. Sansão, que deveria ser o exemplo para o povo, vai querer casar justo com a mulher filisteia, que não só era estrangeira, que não podia fazer, mas era do inimigo que ele deveria libertar. Você vê tamanha contradição. Aí você vê que Sansão, um cara que deveria ser nazireu, que não poderia ter contato nenhum com nada morto, ou seja, não poderia nem ninguém cair morto por si só, ou seja, quanto mais você matar alguém, como é que você poderia matar algo, que aí você estaria efetivamente violando
os seus votos de Nazireu, ele vai lá e mata um leão com as mãos. Isso já é uma demonstração absurda da força que esse cara tinha, porque o texto vai falar que ele despedaça o leão como se fosse, assim, ele, como se você pegasse uma folha e rasgasse, algo assim totalmente desproporcional. E ele vai despedaçar o leão. E não só isso, ele que não poderia ter contato com nada que morresse, quanto mais ainda ter contato com o cadáver, ele vai lá e come mel que estava na carcaça desse próprio leão. Ou seja, tô nem aí para esse negócio de Nazireu, tô nem aí para esse treco aí, não tô nem aí para esse voto aí que Deus fez para mim, tô nem aí para nada disso. Ele vai estar nessa festa aí de casamento dele, que é a festa filisteia era uma festa bem esquisita, e o casamento filisteio era um negócio bem esquisito. A mulher continuava morando na casa dos pais e o marido vinha visitar ela de tempos em tempos, trazia presentes e tal. Então ele não saía da casa do pai e da mãe, e é um contraste com o texto que a gente tem lá de Gênesis, que vai dizer, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, ou seja, envolvia você sair da casa do pai e constituir uma nova família. Esse é um casamento bíblico do ponto de vista israelita e hoje também, óbvio, cristão, mas no casamento filisteu não, a mulher continuava morando com os pais e o marido ia lá visitar ela de vez em quando. E aí você tinha a família crescendo ali naquele clã, então era de uma maneira diferente. E as festas de casamento dos filisteus duravam 7 dias, e era assim uma bagunça, uma orgia maluca, e muita bebida, muito vinho, então é muito improvável que Sansão, que já não estava nem aí para o voto dele de Nazireu, não tivesse enchido a cara aqui durante a festa. E aí acontece uma chacina maluca, porque ele faz um enigma, né, para o povo, ele propõe ali para a galera que estava ali com ele um enigma e fala assim, ó, se vocês desvendarem esse enigma aqui, eu dou para vocês 30 túnicas. Se vocês não conseguirem desvendar esse enigma, vocês me dão 30 túnicas. E a gente não pode esquecer que naquela época a túnica era tipo um carro. Então era mais ou menos uma proporção mais ou menos dessa aí. Você tem o seu carro ali do ano, top, câmbio automático, da melhor qualidade que tem, era você ter uma túnica. Então a gente não está falando aí de tipo, o cara está arrumando um encrenca por causa de umas camisetas. Não era isso. A túnica naquela época não era só a vestimenta, era o status, né? Você chega com uma túnica bonitona, é a mesma coisa que você chegar aí numa BMW hoje em dia, em algum lugar. Então era sinônimo de status. Então essa aposta que ele faz não era um negócio assim irrisório, era algo grande, era algo de muito, muito valor envolvido. E aí ele faz essa proposta, né? Que estava relacionado diretamente ali ao mel e ao vinho, e ninguém tinha como matar essa charada, porque só Sansão poderia ter essa charada. E aí a mulher dele fica atormentando a cabeça dele, até que por fim ele revela para ela, no último dia ali, e aí você tem o pessoal ali que estava no casamento, revela para Sansão a charada, e aí Sansão fica maluco. Sansão ele vai para uma cidade um pouco mais afastada, e vai matar 30 pessoas para pegar essas túnicas e dar lá para o povo para pagar a aposta. Ou seja, ele faz uma chacina totalmente desnecessária. Os caras estavam tranquilos lá, de boa, sem ter nada o que fazer, chega um cara maluco lá, mata 30 deles, rouba as roupas deles e paga essa aposta que ele mesmo tinha feito. Ou seja, o que esse cara está aí? Será que ele está realmente aí pro voto que ele tinha de Nazireu? Será que ele está ligando efetivamente para aquilo que está acontecendo? E aí continua a história de Sansão. Aí o que acontece? O sogro dele trai ele, porque ele tem esse ataque de fúria e volta para casa dele. E aí o que o sogro faz? O sogro dá a mulher que deveria ter sido ali do casamento dele, dá para o melhor amigo dele. E aí Sansão fica injuriado com isso. Fala assim, como assim você deu a minha esposa para o meu melhor amigo? O que está acontecendo? E aí Sansão vai se vingar, e aí ele mete fogo em toda a colheita dos filisteus, vai arrumar encrenca mesmo, bota fogo em tudo. É um texto interessante que ele captura 300 raposas, amarra elas em pares, bota fogo nas caudas e bota elas andando no meio da colheita. E a gente não pode esquecer que o sistema socioeconômico da época era agrícola. Então você botar fogo na colheita era algo terrível, porque
porque era algo que envolvia diretamente a economia, envolvia diretamente a sobrevivência do povo, que era a comida. Então era algo, ele partiu para querer ir para confusão mesmo. E o que acontece, os filisteus ficam com raiva de Sansão e falam assim, por que Sansão está fazendo isso? Ah, foi por causa do sogro lá dele, que deu a mulher dele para o melhor amigo dele. O que eles fazem? Ah, então é culpa do sogro? Então eles vão lá e matam toda a família do sogro dele, com a mulher dele, todo mundo, mata todo mundo. E aí o que acontece? Sansão fica mais bravo ainda e vai para cima dos filisteus, e o texto vai dizer que ele tem uma grande matança. Ele não especifica exatamente o número ali de pessoas, mas diz que tem uma grande matança. Aí o que acontece? Os filisteus agora declaram guerra contra Judá. E aí você tem o texto aí de 15, de 9 a 10, que eles estão declarando guerra contra Judá. E aí tem um texto muito interessante que o exército filisteu ali fica acampado na direção ali de Judá, e aí o povo de Judá fala assim, pera, que todo esse exército está aí acampado aqui em volta da gente? O que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque você tinha um domínio filisteu, mas ele era um domínio em que você podia continuar com a sua vida mais ou menos normal. Você poderia viver ali mais ou menos normal a sua vida. Mas você deveria ainda se submeter ao domínio dos filisteus. Mas agora eles estavam indo para a guerra, indo para cima contra Judá. E aí você vê como Sansão era um cara bem tranquilo, né? Um cara bem calmo e um cara bem fácil de lidar. Que o texto vai dizer que quando Judá vai entregar Sansão aos filisteus, eles vão 3.000 homens de Judá vão lá para conversar com Sansão. Você vê que não é um negócio ali, não vai um para um ali para trocar uma ideia com Sansão para tentar entender o que está acontecendo. Não, eles vão 3.000 para já ir conversar com Sansão, porque na cabeça deles era uma proporção legal. Assim, Sansão contra 3.000, talvez a gente tivesse alguma chance. Tamanho era o poder, a força, algo sobrenatural que tinha realmente envolto de Sansão com toda aquela sua demonstração de força. E aí Sansão conversa com o povo de Judá, e o povo de Judá fala, por que você está arrumando encrenca com os filisteus? Os caras dominam sobre a gente. Esses caras são os nossos, nós somos vassalos deles, você está arrumando encrenca com eles, vai dar ruim pra gente. O que você está fazendo? Aí Sansão fala assim, vocês mesmos não vão me matar? Não. Então, beleza. Então, me amarrem e me entreguem lá para os filisteus. E aí, o povo de Judá amarra Sansão e entrega ele na mão dos filisteus. Só que aí, quando ele chega lá na hora de encontrar com os filisteus, aquele monte de corda que Sansão estava amarrado, o texto diz que ele despedaça como se fosse, sei lá, a gente rasgando uma linhazinha de costura, de tamanho era a força que esse homem tinha. Ele realmente era um grande guerreiro, era meio que um super-herói. E aí olha que interessante, o texto vai dizer que ele pega... Quem pode ler? Agora é legal a gente ler. Quem pode ler o 15? Juízes 15, 14 e 15. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. E é interessante porque a gente lê os textos lá principalmente no comecinho lá do livramento de Samuel com a luta ali contra os filisteus, lá na frente, lá no Samuel sendo o último juiz, você vê que não havia ferreiro em Israel. Os filisteus tinham matado todos os ferreiros para que Israel não tivesse nenhum tipo de espada. Sansão não está nem aí. Ele olha para o lado ali, o que ele acha? Ele acha uma queixeira, que é um queixo de um jumento. E aí, de novo, Sansão pegando em uma coisa que ele não podia pegar. Ele, como nazireu, não podia pegar uma coisa morta, mas ele não está nem aí, pega justamente essa coisa morta, uma carcaça de animal ainda fresca, e com isso na mão ele vai matar 1.000 homens. 1.000 homens. Um mata 1.000. E esses 1.000 estão com espada, estão com escudo, estão com malha de ferro, porque os filisteus, eles na época já tinham carro de ferro, eles, enquanto Israel ainda estava na idade do bronze,
Os filisteus já estavam na Idade do Ferro, extremamente desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. E esse cara com um pedaço de osso na mão mata 1000. Você vê como é uma desproporção, assim como Deus atua totalmente na vida de Sansão. E aí ele vai atender a oração de Sansão. Sansão, depois de ter matado aí esses 1000 homens aí, ele fica com sede e fala assim, pô, você me fez aí, Deus, que papo é esse aí? Você me faz um baita de um livramento em Israel, matei 1000 inimigos e agora vou morrer de sede? E aí você vê Deus atendendo, Deus ele dá água para Sansão. É interessante, é uma oração meio, muito petulante de Sansão, mas você vê Deus atendendo a oração de Sansão. Sansão ora e Deus atende, Deus dá água para Sansão. A história continua, a gente vê que Sansão, que deveria ser alguém ali, exemplo para o povo, vai se envolver com uma prostituta lá em Gade, em Gade não, em Gaza, na cidade do extremo domínio lá dos filisteus. O que Sansão estava fazendo em Gaza, lá do outro lado do mapa, no ponto extremo, a última cidade dos filisteus. Ou seja, ele se envolvia mesmo com os filisteus, andava no meio do povo, se envolvia com prostituta, não estava nem aí o que acontecesse. Mas aí tem uma das situações que é a mais maluca que acontece na vida de Sansão, porque ele está lá em Gaza, o povo descobre que é ele, que ele estava ali, e fala assim, vamos matar Sansão, é a hora, agora é o momento. E é o que acontece, ele no meio da noite, ele sai, ele arranca as portas da cidade, e não sei se vocês assistiram algum filme medieval e tal, os portões da cidade eram aquelas madeiras gigantescas, grossas, enormes, e tudo com ferro, para você poder fechar os muros da cidade para você evitar que tivesse invasões. Então aquilo pesava, sei lá quantas toneladas, aquilo, porque era muita madeira, muito ferro, e ele diz que ele arranca os portões da cidade, ele sai correndo, arranca aquilo, diz que arranca com batente, arranca com tudo, e ele não só arranca esse negócio e taca fora. A Bíblia vai falar que ele anda com esse treco nas costas, desde Gaza até Hebrom. Isso dá 60 quilômetros. Tipo, é um negócio completamente insano, que não dá para entender como que era a força mesmo de Sansão. Era um negócio totalmente descabível, não tem como a gente entender o tamanho da força dele. E aí, por fim, a gente chega na história de Sansão e Dalila, que vocês conhecem muito bem. E Dalila era uma filisteia, ela era uma estrangeira. De novo, Sansão se envolvendo com quem ele não deveria se envolver. E aí ele cai num laço de amor ali, uma paixão maluca por Dalila, e aí os líderes filisteus ali, eles se ligam, falam assim, isso pode ser uma boa oportunidade para a gente. E aí o texto vai dizer que os líderes filisteus ofereceram cada um deles lá 13 quilos de prata para ela. Se nós considerarmos apenas os 5 líderes, os 5 príncipes máximos ali dos filisteus, isso daria pelo menos 65 quilos de prata. Que aí eu fiz a continha na cotação de hoje, na cotação de sexta-feira, na verdade, isso daria aí quase 2 milhões de reais. Então, o que eles ofereceram para ela não era pouca coisa, não, era uma boa grana que eles ofereceram para ela. Mas, se a gente estiver falando não só dos 5 príncipes, mas de todos os líderes dos filisteus, sei lá que montanha de dinheiro que seria essa que eles vão ali oferecer para Dalila, para ela de alguma forma entregar os filisteus. E aí Dalila não pensa 2 vezes, né? Vou meter a faca nas costas desse cara. E ela pergunta para Sansão qual que era ali o segredo da força dele. E aí Sansão tira sarro dela, mente para ela 3 vezes. Fala que não, se ele fosse amarrado com 7 tiras de couro úmidas, ninguém poderia resistir. Aí ela vai, amarra ele com 7 tiras de couro, e aí ela grita, os filisteus estão chegando. Aí ele despedaça aquilo como se fosse linha queimada. Aí ela fala, não, você mentiu para mim, o que é que você está falando aí e tal? E aí ele fala, não, se você me amarrar com cordas novas, e parece que o povo não tinha lembrado, né, que o povo de Judá tinha feito exatamente isso, amarra ele com um monte de corda nova, ele despedaça e mata 1000. Aqui, quando ela amarra ele com essas cordas novas, ele vai lá e despedaça aquilo. E aí ela fica atormentando ele. E eu não sei, parece que Sansão não se liga no que está acontecendo, né? Parece que ele não está prestando atenção no que está acontecendo. Pô, ele fala e a mulher vai lá e faz isso com ele. E aí ele fala, não, se você trançar as minhas tranças, se você tecer isso num tear, eu não vou conseguir sair, porque eu vou estar preso pelo cabelo.
Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver como é que era um tear funcionando, e um tear daquela época. Até devia ter colocado a foto aqui, desculpa, gente. Mas aquilo era um treco que era chumbado no chão, chumbado nas paredes. Era um negócio extremamente firme, um tear, né? E aí ela vai e faz uma trança de pano, com as tranças dele, da cabeça dele, no meio desse tear. E aí quando ela grita, os filisteus estão chegando, ele vai lá e arranca tudo aquilo do chão, arranca tudo aqueles negócios. Eu fico só depois me perguntando quem foi a boa alma que tirou os panos e as coisas tudo preso da cabeça de Sansão, né? A Bíblia não dá esses detalhes, mas eu fico pensando nisso, né? Que ficou aquele monte de coisa, um tear amarrado no cabelo do cara, quem que tirou isso dele, né? Mas disse que ele não estava nem aí, ele arranca aquilo tudo do chão. Só que o que acontece? Dalila, ela começa a atormentar ele, e aí o texto vai dizer que ela o importunava e que ele fica angustiado até a morte. E aí, né, a gente sabe, né, a mulher, ela tem algumas capacidades em relação ao homem, que ali o texto vai dizer que ela foi atormentando, atormentando, atormentando. Como é que você pode dizer que me ama? Você não me revela o seu segredo e tal, e não sei o quê, até que a gente chega por fim. E aí eu queria que vocês lessem para mim o texto aí de Juízes 16, 17 a 21. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus. Subo mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir em seu colo, ele chamou um homem para cortar os cabelos, os 7 tranças de cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram para gerar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aí a gente tem aí caminhando para o final de uma história assim, extremamente triste. Eu leio o versículo 20 e eu acho ele um dos versículos mais tristes, assim, porque Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. E é interessante que esse cara que não estava nem aí pro voto dele, né, era um cara que ainda tinha algum tipo de noção de que a força não era dele, a força vinha de Deus. E ele ainda tinha algum zelo, né? Por mais que ele não tivesse demonstrado zelo nos outros pontos do seu voto nazireu, tinha um que ele ainda dava importância, que era para o seu cabelo não ter sido rapado. E essa era o maior exemplo que alguém deveria dar de ser um nazireu, era o seu cabelo, porque era algo muito evidente, era algo que as pessoas conseguiam ver de longe. Então era muito claro para o povo ver que Sansão era um nazireu, então aquilo ainda tinha uma importância grande para ele. Mas ele, sendo totalmente inconsequente, revela esse seu segredo, e aí ela vai lá e rapa a cabeça dele. Ele acha que não entendeu que, ele tinha falado das 7 cordas de couro, ela vai lá e amarra ele com 7 cordas de couro, e ele não liga. Depois das 3 vezes que ele mente para ela faz exatamente igual. Então, assim, será que ele não imaginava que se ele falasse o negócio no cabelo dele, ela não ia rapar para ver, ela não ia rapar? E aí ela rapa a cabeça dele, chama lá ela rapa lá, corta lá o cabelo dele. Aliás, essa foto aí não é o mais correto, né? Porque aqui tá ela mesmo cortando o cabelo dele, mas ela chama lá um barbeiro para cortar o cabelo dele, né? Mas enfim, e ela faz isso, e aí você vê que Sansão perde a força, ele vai ter os seus 2 olhos furados, e ele vai passar a desempenhar um dos trabalhos mais humilhantes possíveis. Porque quem girava moinho ou era um animal, era um jumento, um burro de carga, ou quando o moinho fosse pequeno e as pessoas não tivessem dinheiro para fazer aquilo, quem girava era uma mulher. Isso na cultura da época, na cultura, a gente não pode esquecer, extremamente machista que você vivia naquela época.
Um trabalho desempenhado por uma mulher jamais poderia ser algo que um homem poderia fazer. Ele preferiria a morte do que desempenhar um trabalho de uma mulher. E é isso que Sansão vai fazer. Ele vai ser ali aquele cara baita fortão que tinha sido o cara, era para ser o de Israel, e aí ele vai passar ali a ter os seus olhos furados, e um cara cego era um cara que não tinha muita... Hoje já é alguém que passa muita dificuldade, imagina como é que não era alguém cego na época. Enfim, e aí ele vai ter isso. Mas o que acontece é que a gente tem o texto lá de Juízes 16, 23 a 30, que eu não vou ler por causa do horário, mas o que acontece é que está tendo uma grande festa lá dos líderes dos filisteus, e eles resolvem chamar Sansão para alegrar o povo, para divertir eles, para eles ficar zoando mesmo, tirar sarro ali de Sansão, e fazendo ali aquilo um culto para Dagon, um deus deles, porque falando assim, aquele que nos oprimia já foi preso, então o nosso deus Dagon nos deu o livramento contra o Deus de Israel, contra Yahvé, contra Sansão. E é o que acontece, Sansão ele vai fazer aquela oração que a gente conhece no final, né, do livro, no final dessa história de Sansão, em que ele vai ali ter aquela oração, falar, Senhor, me dá forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus homens. E aí Deus dá força para ele, e ele destrói totalmente ali o templo ali de Dagon, e morre um número gigantesco de filisteus e dos líderes filisteus, porque ali não estava a plebe, né? Ali estavam os generais, estavam os príncipes, estavam os principais guerreiros, os capitães, estavam as mulheres, que na cultura filisteia tinham uma grande importância também, era um pouco diferente do que da cultura israelita. As mulheres ali também tinham grande importância. Então, toda a nata dos filisteus estava ali. E aí o texto vai dizer que o número de pessoas que ele matou na morte foi muito mais do que quando ele matou ali na vida dele. E só em uma batalha ele matou pelo menos 1.000, então a gente sabe que com certeza mais de 1.000 líderes ali morreram. E aí a gente vê como é triste, né, a história de Sansão, porque ele era alguém que foi um cara super escolhido, um cara super ali separado por Deus para fazer grande obra, para livrar o povo de Israel contra os filisteus. Isso só vai acontecer muitos anos depois, só com Davi. Você vai ver que o povo vai lutar sempre contra os filisteus, Samuel vai lutar contra os filisteus, Elias, Samuel vai lutar contra os filisteus, Sansão vai lutar contra os filisteus, Jonatas vai lutar contra os filisteus, só Davi vai conseguir efetivamente livrar o povo. E o ponto é que, cara, o quanto Sansão poderia ter feito, e aí que eu quero chamar a reflexão para a gente aqui, cara, o quanto Sansão poderia ter feito se ele tivesse levado a sério ali o voto dele, se ele tivesse levado a sério os dons que ele tinha. Quantas histórias a gente poderia ter ouvido, e olha que de todos os juízes que são narrados ali nos livros de juízes, Sansão é o que tem o maior destaque. Ele é o que tem a maior quantidade de texto bíblico ali direcionado para ele. Cara, quantas mais histórias nós não poderíamos ter na Bíblia se a gente tivesse tido um Sansão que tivesse buscado a Deus. Mas Sansão, ele nunca vai lutar por ele nunca vai lutar pelos outros, ele nunca vai lutar para libertar o povo, ele sempre vai lutar por ele mesmo, ele vai lutar por vingança, ele vai lutar para pagar uma aposta, depois ele vai lutar para vingar o sogro e a sogra, depois ele vai lutar para se vingar do povo, de ter matado ali o sogro e a sogra dele, depois ele vai lutar para se vingar dos seus olhos que tinham sido furados. Então ele deixa de fazer muito do que ele poderia ter feito, mas um ponto é que Deus nos usa apesar de nós. Apesar de Sansão ter sido um cara assim, que estava nem aí para os votos que ele tinha, Deus o usa muito para libertar o povo ali, porque é naquele momento que começa a Israel ter uma chance contra os filisteus. E só por causa de tudo aquilo que Sansão vai fazer contra os filisteus, que Davi vai lá na frente poder conseguir libertar o povo. Olha que negócio interessante. Então, Jefté e Sansão, eles, apesar de ter tido vários fracassos em meio a muitas vitórias que eles tiveram, ainda assim eles estão lá no Hall da Fama de Hebreus 11, ao lado lá de Abraão, ao lado de Davi,
ao lado de Noé, pessoas assim extremamente importantes da história bíblica, e esses caras figuram lá ainda. Então, olha que bonito, a gente vê que Deus ele pode usar a gente apesar do que nós somos, porque Jefté e Sansão são dois exemplos da nossa humanidade, das nossas falhas, de tudo aquilo que a gente é como ser humano, porque nós não somos absolutamente nada diferente de Jefté e Sansão. Mas mesmo assim Deus nos usa, e eu acho que esse a chave hermenêutica desse texto, é que Deus ele pode usar a gente apesar do que a gente é, da mesma forma que ele usou Jefté, apesar de ser um cara impulsivo, da mesma forma que ele usou Sansão, apesar de ser um cara que era muito egoísta, egocêntrico, muito preocupado com ele mesmo. Mas o ponto é que a gente não deve desperdiçar os nossos dons, a gente deve ser a melhor versão que a gente pode da gente mesmo. E como que a gente consegue isso? Com muita oração e se colocando diante de Deus.